Olá, alunos, tudo bem? Espero que estejam todos bem, né? Conforme o prometido, eu estou enviando aí para vocês a explicação do conteúdo da primeira quinzena de maio, né? Que já foi enviado para vocês aí, né? Então, vou estar dando uma explicada aí no conteúdo da primeira quinzena, que é juros simples, tá bom? Então, vamos lá. Fazer a leiturinha aqui, fazer a leitura para a gente entender. Vamos lá. Juros simples é um acréscimo calculado sobre o valor inicial de uma aplicação financeira ou de uma compra feita a crédito, por exemplo, tá? Então, o juros simples vai ser o valor inicial de uma aplicação financeira ou de uma compra feita a crédito, por exemplo. O valor inicial de uma dívida, empréstimo ou investimento é chamado de capital, tá? O valor inicial é o capital. A esse valor é aplicada uma correção chamada de taxa de juros, tá? Que é expressa em porcentagem. Isso não pode esquecer, que ela é expressa em porcentagem, essa taxa de juros, tá? Os juros são calculados considerando o período de tempo em que o capital ficou aplicado ou emprestado, tá? Então aí, galera, isso aqui envolveu, ó, juros, né? Envolveu capital, envolveu a taxa de juros e envolveu o tempo, né? Aí a gente forma aqui a formulazinha do juros, mas isso vocês vão ver, tá? Tá aqui, ó. Como calcular o juros simples, tá? A fórmula para calcular o juros simples é expressa por J, que é igual C vezes I vezes T. Mas o que é essas letrinhas, né? Ó, o J é o juros, tá? O C é o capital. O I é a taxa de juros, tá? Para substituir na fórmula, presta bastante atenção nisso aqui. Para substituir na fórmula, a taxa deverá estar escrita de forma de número decimal, tá? Para isso, basta dividir o valor por 100. Por exemplo, se a taxa de juros for 2%, né? Aí eu vou passar para decimal. 2 dividido por 100. Aí vai ficar como? 2 dividido por 100, 0,02. Opa, pulou ali. 0,02, tá? Se eu quiser passar 40% em decimal, 40%, eu vou pegar o 40 e vou dividir por 100, né? 40 dividido por 100 é 0,40 ou 0,4 e assim por diante. Toda vez que eu ver lá a taxa de juros, eu tenho que passar para forma decimal, de número decimal, tá? O T é o tempo. A taxa de juros e o tempo devem se referir à mesma unidade de tempo, tá, galera? Ó, se a taxa de juros estiver em mês, o tempo também vai ter que estar em mês. Se a taxa de juros estiver em ano, o tempo também vai ter que estar em ano, e assim por diante, tá? Podemos ainda calcular o montante. O que é montante? É o valor total recebido ou devido ao final do período do tempo. Esse valor é a soma dos juros com o valor inicial capital. Vamos entender isso aí. Tá aqui, ó. O que é o montante? O montante é aquilo que você vai pegar no fim, ou você vai pagar no fim, tá? Já acrescido de juros. Então, o que é? Por exemplo, vamos dar um exemplo que você vai emprestar. Você emprestou um certo capital, né? Qual que vai ser o montante? O capital mais os juros lá no final. Não é isso? Capital mais os juros, tá? Então, tá aqui, ó, o montante é capital mais os juros. Tá? Só que juros não é capital vezes a taxa vezes o tempo. Tá aqui, ó, juros é igual capital vezes a taxa vezes o tempo. Aí a gente só trocou aqui, ó, tirou o J dos juros e colocou capital vezes a taxa de juros vezes o tempo. Tá? Ó, isso aqui, ó, é os juros.
Porque juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, a gente trocou aqui por os juros por capital vezes a taxa vezes o tempo. Aí ficou, deixa eu apagar aqui para não embolar tudo aqui. Aí ficou assim, ó, montante é igual o capital mais, não é mais o juro? E o que é juro? Juro é capital, taxa e tempo, tá? Vezes a taxa vezes o tempo. Só que aqui ainda dá para melhorar para a gente chegar nisso aqui, ó. Tá aqui, essa que é a fórmula do montante real. Que jeito que chegou? Deixa eu apagar ali para vocês não ficar perdido. Pronto. Que jeito que dessa fórmula aqui, ó, chegou nessa? Galerinha, ó, montante é igual ao capital mais capital vezes a taxa vezes o tempo. Tá vendo que, ó, nesse termo aqui, ó, e esse termo aqui que o mais separa, eu tenho algo em comum, que é a letra C de capital, então eu posso estar evidenciando, ó, evidenciei. Tá? Então vamos lá, montante é igual. Aí evidenciei o C, que tanto nessa parcela quanto nessa aqui tem o capital. Aí o que sobrou aqui desse lado? Não sobrou nada, ó. Sobrou, quando não sobra nada é porque sobra 1, né? Então, eu vou multiplicar aqui por 1 mais... E o que sobrou desse lado? 1, né? Porque eu tirei o capital daqui, evidenciei esses dois, sobrou 1. 1 vezes I vezes T, que é o próprio I vezes T, né? Por isso que chegou nessa formulazinha aqui, que é a que a gente vai usar, tá bom? Então, para achar os juros, é juros igual capital vezes a taxa de juro vezes o tempo, e o montante é igual ao capital que multiplica 1 mais a taxa vezes o tempo, tá? Então vamos para alguns exemplos aqui, ó. Quanto rendeu a quantia de R$ 1.200, tá? Esse aqui é a quantia aplicada a juros simples com taxa de 2% ao mês no final de 1 ano e 3 meses. Então vamos lá, ó. Capital. Desculpa aí, galera. Capital, 1.200, tá aqui. Taxa de juros, 2% ao mês. E lembra que a gente tem que passar para decimal? Como que eu passei para decimal? Peguei o 2, dividi por 100, tá? Passei para decimal, 0,02 ao mês. E o tempo, 1 ano e 3 meses, que dá 15 meses. Tem que transformar em meses para ficar na mesma unidade de tempo da taxa de juros. A taxa de juros está em mês, então o tempo também tem que estar todo em mês. Em 1 ano e 3 meses, ó, 1 ano tem 12 meses, mais 3 meses dá 15 meses. É o que foi feito aqui. Tá bom? Aí só jogou na formulazinha aqui, ó. Juros é igual ao capital. Qual foi o capital mesmo? 1.200. Tá aqui. Vezes a taxa. Qual que foi a taxa mesmo? 0,02. Tá aqui. E vezes o tempo. Qual que foi o tempo? 15 meses. Tá aqui. Fazendo essa conta aqui, 1.200 vezes 0,02 vezes 15, 360. Assim, o rendimento no final do período será de R$ 360. Tá? Exemplo 2. Um capital de R$ 400 aplicado a um juro simples com uma taxa de 4% ao mês resultou no montante, tem montante, então nós vamos ter que usar aquela outra formulazinha do montante, né? De R$ 480 após um certo tempo, tá? Um certo tempo. Qual foi o tempo da aplicação? Então aqui, galerinha, ó, a gente tem o capital, que está aqui. A gente tem a taxa de juro, que é 4% ao mês, só que tem que estar em decimal. Então eu peguei o 4 dividi por 100, ficou 0,04. O montante foi dado aqui, ó, o montante 480. O que está pedindo? O tempo, né? Está pedindo o tempo. Então, jogando na forma, colocando
os valores aqui na formulazinha aqui, ó. Temos que montante é 480, tá aqui, né? Capital 400, tá aqui. Vezes 1 mais a taxa de juros, que é 0,04, vezes o tempo que a gente está procurando. A gente está procurando essa carinha aqui, ó, esse carinha aqui que a gente está procurando, tá? Aí é 480 do montante, mais igual ao capital, que é 400, que multiplica 1 mais 0,04. Aqui foi feito de... não foi feito, mas vou explicar aqui. Aqui foi feita aqui a distributiva, né, galera? Ó, o 400 está multiplicando tudo que está entre parênteses. Então, 400 vezes 1, 400. 400 vezes 0,04t, se vocês pegar a calculadora aí, vamos fazer essa continha? 400 vezes 0,04. Aí a gente faz a continha. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. E 4 vezes 4, 16. Como tem mais um, tem mais um número aqui para multiplicar, a gente vai começar aqui embaixo dele aqui, né? Coloca um maisinho aqui. O certo é colocar 0, mas eu vou colocar o maisinho. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. E 0 vezes 4 também é 0. Agora, como eu vou multiplicar esse daqui, né? Tem que estar embaixo dele aqui. Então, eu vou colocar um maisinho aqui e vou começar embaixo. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. E 0 vezes 0, 0. Fazendo essa continha aqui, a gente vai ter 0, 0, 6, 1. E 0 à esquerda nem precisa, né? Vocês sabem disso. E onde que eu vou colocar minha vírgula quando é uma multiplicação de decimal? O resultado também tem que ser decimal, né? Se bem que não vai ter decimais aqui, mas a gente tem que usar a vírgula. Se eu tenho duas casinhas, né, após a vírgula, eu tenho que deixar duas casinhas após a vírgula, né? Então, que número que ficou aqui? 16. Então, 400 vezes 0,04 é 16. Então, ficou 16t, tá? Como eu quero t, agora eu preciso começar a isolar ele. Eu preciso tirar esse 400 aqui, eu preciso tirar esse 16 daqui, né? Eu vou começar por qual? Aquele que está mais longe, né? O 16 está encostado pertinho do t. Eu vou começar pelo que está mais longe, que é o 400. Se o 400 está mais aqui, ó, e eu vou tirar ele para o lado de lá, ele vem menos, tá? Então, ficou 480 menos 400, deu 80. E desse lado aqui o 16t. Agora eu posso arrancar esse 16 aqui e deixar o t sozinho, que é o que eu estou querendo. Eu estou querendo o valor do t. O 16 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo, né? E 80 dividido por 16 vai dar 5, né? Deixa eu fazer a conta da calculadora aqui, que eu estou meio desconfiado dessa continha. 80 dividido por 16 é exatamente 5, tá? Então, o resultado aqui, 5 meses. Ele vai levar 5 meses aplicando um capital de R$400 para ganhar, para ter um montante de 80, né? Então, daqui já dá para a gente até tirar os juros, né? Qual foi os juros que ele ganhou? Foi R$80, né, galerinha? Então, aí, por fim, tem esses exercícios que é para vocês resolver aí, né? Vou dar uma cutucada aqui para vocês, tá? Ó, calcular o valor dos juros produzido, está pedindo os juros, né? E a gente sabe que os juros, qual que é? Juros é igual, vocês já viram aí, capital vezes a taxa vezes o tempo. Está pedindo os juros. Produzido por uma aplicação no valor de 5.000, olha aqui o capital aqui, ó, 5.000, então vocês vão tirar o C, vai colocar 5.000. 4 meses é o tempo, tá? Como a taxa também está em tempo, em mês, não precisa, né? É o mês, ó, não precisa modificar nada. Então, aqui no lugar do tempo, vocês vão colocar 4.
E 3% é 3 dividido por 100. Aí vocês vão dividir, vão colocar aqui embaixo e fazer a continha, essa multiplicação. Tá? Que vocês vão chegar a algum resultado desse daqui, ó. Tá? Agora, a 2. Uma pessoa aplicou um capital a juros simples, tá? Então tá falando de juros, né? Durante 1 ano e meio, ó, aqui, ó, 1 ano e meio, né? Agora a gente já corre lá para unidade, para taxa de juros, ver se tá em ano. Não, não tá em ano, tá em mês. Então a gente vai ter que passar isso aqui para mês também. 1 ano e meio é 1 ano e 6 meses, né? Então são 12 meses do ano mais 6. Então aqui eu vou ter 18 meses, tá? Para colocar numa unidade de tempo só, tá? Gerou no final do período um montante. Opa, tá falando em montante. Então aqui a gente vai ter que usar a formulazinha do montante, né? Montante é igual ao capital que multiplica o quê? 1 mais taxa vezes tempo, né? É essa aqui que a gente vai ter que usar. Determine o capital. Então tá querendo o capital, tá querendo esse Czinho aqui. Então eu vou pegar e jogar aqui, ó, no lugar das letras, vou jogar os valores. Montante, 35.530. Vou colocar aqui. Que é igual ao capital. Capital é o que está querendo, então vou só repetir. Vezes 1 mais, qual que é a taxa de juro? A taxa de juro é 5% ao mês. 5% é 0,05. 0,05 vezes o tempo. O tempo já está já passou para, a gente já passou para mês aqui, né? São 18 meses, então vezes 18, tá? Aí vocês vão ver que esse capital aqui que está multiplicando, né? Ó, isso tudo que está multiplicando o capital depois vai passar dividindo aqui, né? Vai deixar o capital sozinho aqui, que é o que a gente está querendo, né? Uma dívida de 13 mil foi paga em 5 meses. Ó, isso aqui é o tempo, né? Tempo 5 meses. Depois de contraída, e os juros pagos foram de... os juros aqui. Sabendo que o cálculo foi feito usando juros simples, qual foi a taxa? Agora aqui está pedindo a taxa de juro, né? Aí vocês vão jogar na formulazinha. Vamos jogar na formulazinha. Isso aqui é o capital, né? É uma dívida que ele tem, é o capital. Então aqui tem capital, tempo e juros. Então aqui, ó, juros é igual capital vezes o I vezes o T. Os juros. Cadê? Contraída, pagos foram de 780, então vai colocar os 780 aqui. O capital foi de 13 mil, então vai colocar o 13 mil aqui. A taxa de juros não tem, é o que está pedindo, então eu só repito aqui. E o tempo? O tempo foi de 5 meses, então coloco o 5 aqui. Aí o que vocês vão fazer aqui? Ó? Vai ter que fazer essa multiplicação aqui. 13 mil vezes a taxa vezes 5, que vai dar 13 mil vezes 5i, né? E depois o i vai estar multiplicando, o resultado vai ter que passar dividindo, tá? Beleza? E também tem esse aqui, um capital de 600 aplicado a juros de 30%, que é 0,3 ou 0,30, né? No ano gerou um montante, ó o montante aqui de novo, então a gente vai ter que usar aquela lá, montante é igual capital vezes 1 mais a taxa de juro vezes o tempo, né? Essa que a gente vai ter que usar, porque está falando em montante aqui. Depois de certo tempo, o tempo de aplicação foi, então vai querer o tempo aqui, né? Montante, a gente vai jogar 1.320 aqui, 1.320. O capital está lá em cima, lá, ó, que foi de 600, né? 600, que multiplica 1 mais a taxa de juro. A taxa de juro está ali, 30%, então é 0,3. 0,3 vezes o tempo, né? Aqui
vai estar fazendo essa distributiva aqui, ó, 600 vezes 1 e 600 vezes 0,3t, tá? Depois esse que está somando passa subtraindo e o que está multiplicando vai passar dividindo, tá? Qualquer coisa vocês entram em contato comigo, tá bom? Um investimento inicial de R$6.000, então tá aqui o capital, teve um saldo final, então esse aqui é o montante, ó, o saldo final é o montante. Então, novamente, vocês vão ter que usar a formulazinha do montante, tá? Galerinha, eu quero que vocês dão uma esforçadinha aí para tentar resolver esses exercícios, tá? Não fica só nesse videozinho aqui não, procura aí na internet, aí no YouTube, aí tem vários videozinhos que fala de juros simples, bem legalzinho, bem assim, tem bastante exemplo, é que eu não posso estar dando muito exemplo aqui, senão fica muito grande o vídeo, né? Mas no YouTube tem lá vários e vários bons mesmo, tá? Se vocês quiserem, vocês podem estar entrando em contato comigo que eu passo um site de umas videoaulas sobre juros simples bem bacana mesmo e confiável, tá bom? Galerinha, então é isso aí, espero ter ajudado. Qualquer coisa, estamos aqui para ajudar vocês, tá bom? É só entrar em contato. Um abraço, fiquem todos com Deus aí.